E aí galera, tudo bem? Saudações, estamos de volta, né? Sentiram minha falta, né? Outra semana começando e os estudos não param. Você continua com afinco comigo, Marcelo Galvão, esse é meu nome. Você está na disciplina de História, a gente ainda finalizando sobre a questão das cruzadas e as suas consequências para a sociedade da Europa e que refletem ainda hoje no nosso mundo atual. Um detalhe, na última aula eu comentei para você sobre a questão dos objetivos que os indivíduos queriam, né? O que esses caras estavam querendo dentro daquela época, tá? Toma nota comigo aí. Qual o objetivo dos nobres, tá? Então, qual era o objetivo dos nobres? Vou começar por eles, ok? Eram os belatores, os combatentes, né? Aqueles que protegiam, né? Os nobres, quem? Os belatores, né? Belatores, é isso aí, esse era o nome que eles eram chamados, tá? Então, os belatores, qual era o objetivo dele? Conquistar terras e servos, era esse o grande lance. Eles queriam o quê? Era conquistar terras, servos e novos territórios. É isso aí. E novos territórios. Expandir os seus, expandir aqueles que eles já tinham, né? É claro, os senhores feudais e aqueles nobres que não tinham, os cavaleiros chamados, que não tinham feudo, que não herdavam nada do seu pai, queriam ter o seu feudo, né? Queriam garantir a sua propriedade, né? Que propriedade? De terras e servos, principalmente. Quanto mais servos, significava que você tinha mais terras para cuidar, né? Esse é o grande detalhe. Então, outra coisa, e qual era o objetivo da igreja aqui? Que igreja, ó, pessoal, lembra? Chamados de oratores. Quando eu falo igreja, aí você pensa, qual é a igreja? A católica, né? Aqui é a época que a igreja, ó, católica, não esquece disso. Por enquanto a gente está falando só de igreja católica, mas vai chegar um momento que a gente não vai falar só dela, a gente vai falar de outras três mais, né? A luterana, a calvinista e a anglicana, mas isso a gente deixa para outra aula, né? Para outro momento. Agora foca nisso aqui, tá bem? Os oratores, qual era o objetivo deles? O que eles queriam, né? Realmente, né? Eles queriam unir a cristandade, unir o mundo cristão, né? O mundo cristão, ok? Unificar o poder, né? O poder da Igreja Católica, unificar o poder da Igreja em torno do Papa, né? Em torno do Papa, isso aí, ok? Ó, professor, é o seguinte, então quer dizer que a Igreja queria unificar esse mundo cristão. O senhor comentou na última aula, o senhor deu uma pincelada lá, mas como é esse unificar aqui? Me diz o que é isso. Como é que ele queria unificar esse poder em torno do Papa? O Papa, lembra, o Papa é o líder máximo, né? Lembra quando a gente falou do cisma do Oriente, né? Daquela quebra, né? A Igreja Católica, no ano de 1054, ela se dividiu, né, em dois grupos. Igreja Católica Apostólica Romana, com sede onde? Em Roma. Ó, Roma. E quem está no poder, né, em Roma, né, aqui, né, quem era? O Papa, ok? Então ele queria de volta esses fiéis perdidos. É claro, o Papa ele tem esse duplo poder, né? Ele tem um poder religioso e o poder político, né? Atualmente o Papa tem esse poder, ok? Ele é um líder religioso porque ele é líder da Igreja Católica, tá? E ele é um líder político por quê? Porque ele é que governa o Vaticano, né? O Vaticano é um país incrustado dentro de Roma e o Papa é que é o líder, que está à frente. Então o Papa tem esse duplo poder, não esquece isso aí. O Papa atual tem esse poder político e o poder religioso, tá? Então toma nota disso aí, tá? O Papa, ó, detalhezinho aí você vai fazer, ó. Ele tem o quê? O poder político e religioso.
Pô, ainda hoje, sim, totalmente, cara. O Papa tem esse poder aí, tá? Ele é que governa o Vaticano e ele é o líder dos católicos, não importa onde vá, tá? Então, esse era o objetivo principal. E um detalhe, qual era o objetivo dos mercadores? Era um grupo que estava começando a nascer, chamado de burguesia. Nós vamos falar deles muito. A burguesia é um negócio quando você demora a falar deles, mas quando eles surgem, você não para mais e eles fazem parte da tua vida ainda hoje. Isso é a burguesia, tá? A burguesia faz parte do teu mundo, do seu mundo, a burguesia faz parte. Então, qual era o objetivo dos mercadores aqui, ó? Tá? Dos mercadores. Mercadores. Que mercadores eram esses? Principalmente das cidades italianas, tá? Esses mercadores eram das cidades italianas, tá? Eu acredito que você viu o filme Cruzadas, né? Tenho certeza que você deu uma olhada nele lá, e lá tem uma parte interessante, né? Que fala, ó, quando você chegar nos homens que falam italiano, e depois você vai chegar numa parte onde os homens falam de outra língua, né? Não esquece disso aí, fica muito massa, o filme é muito bom, tá? E fala sobre exatamente essa relação. Essas cidades italianas aqui, principalmente Gênova e Veneza, cidades comerciais, litorâneas, e esses mercadores começam a o quê? Expandir os seus negócios. Então esses mercadores que eram das cidades italianas queriam o quê? Expandir os seus negócios, tá? O que esses caras queriam? Eles queriam expandir, ó. O que? Expandir, quando eu falo em expandir, eu estou falando em quê, cara? Grana. Expandir o que? Os negócios. É isso aí. Que negócios? A rota comercial. Esse aqui é o grande lance, lembra disso. O objetivo aqui é a rota comercial. Qual é a rota comercial? Entre que? Quais? A rota comercial entre a Europa e o Oriente Médio. Muitos produtos, vários produtos finos, que só tinha no Oriente Médio, tá? Seda, isso, pessoal. Esses mercadores italianos, esses atravessadores, eles viram uma oportunidade de ter um monopólio comercial disso aí, tá? De lucrar com isso aí, na travessia entre os europeus, atravessar os europeus para o Oriente, do Oriente para a Europa, e aí eles traziam produtos. Esse é que é o objetivo, essa que é a consequência. E uma consequência é porque a Europa ela vai começar a fundar várias rotas comerciais. A gente vai falar dessas rotas comerciais ainda, que vão ser importantes. Para quê? Para as feiras. É interessante que o nome segunda-feira, terça-feira, faz parte da nossa sociedade, ó, remonta o quê? A Europa medieval. É isso aí, a gente vai falar sobre as feiras e você vai entender essa relação direitinho. Por que que domingo e sábado não tem feira? Né? Porque isso aí deixa para outra aula, tá bom? Tranquilo, tá? Não esquece. Então, ó, 3 grupos e lembra, os servos. Os servos aqui, pessoal, seguinte, eu não vou colocar porque você vai pensar comigo, realiza comigo. Os servos eram os caras que trabalhavam de sol a sol, de sábado a sábado, porque domingo eles não trabalhavam, porque domingo é o dia do Senhor, né? Tinham que ir à missa, era um dia dedicado às questões religiosas. E sábado a sábado, o servo trabalhava de sol a sol, cara, muito para o quê? Para bancar os tributos feudais, banalidade, corvélia, talha, né? O dízimo e entre outros. E outra coisa, ainda tinham que sustentar a sua família. Então, os servos queriam o quê? Se libertar desses laços feudais. Ele queria se libertar dessas amarras feudais. Então, o servo aqui, ele queria o quê? Liberdade. Bom, a gente pode resumir isso aqui em uma palavra. Liberdade. Era isso que o servo queria, tá? As consequências disso é o quê? Que a Europa vai entrar em crise. A gente vai entrar em um período chamado Baixa Idade Média. A gente vai estar dentro da Idade Média aqui, quando as cruzadas começam. Então, as cruzadas foram um divisor de água da Idade Média, entre a Alta e a Baixa Idade Média. Você pode pensar a Europa feudal antes e depois das cruzadas, porque após as cruzadas, a Europa nunca mais foi a mesma.
Ela nunca mais voltou a ser como era antes. As relações sociais começaram a ser questionadas. E outra coisa, a Igreja Católica começou a ser questionada. Como é que é? Era a igreja escolhida, disse que nós iríamos ganhar e nós perdemos, tá? Mas isso a gente fala em outro momento, em uma outra aula. Porque na próxima aula a gente vai começar a caminhar pela crise da Europa feudal, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!